Bom, pessoal, eu vou falar agora para vocês de translação de funções. Nós temos aqui inicialmente uma funçãozinha básica que tem esse formato aqui. Ela vai até 2, depois desce aqui. E eu quero fazer uma translação vertical, que é para cima, para baixo. Então eu tenho que subtrair ou somar aqui fora. Se eu fizer essa f de x menos 1, eu pego essa mesma função e faço este 0, 0 menos 1, fica aqui, o ponto é deslocado para baixo aqui. Este 2, subtraindo 1, ele desce e fica por aqui. E o 2 que está em cima do eixo também desce para baixo, menos 1, vai dar 0 menos 1, vai dar aqui. E aí nós ficamos com a função, uma translação vertical para baixo aqui. Ela ficou. Então ela ficou assim, ó, após eu subtrair 1 aqui, toda a função desce 1. Outro exemplo seria aqui no caso, eu tenho uma função onde eu subtraio 1 aqui dentro. Então vai ficar f de x, fica x menos 1. Se eu faço x menos 1 aqui dentro, há uma translação horizontal menos 1. Se é menos, vai ser para... Então, se é menos, vai ter um deslocamento para a direita. Se for mais, para a esquerda. Então, aqui no caso, se nós estamos no zero aqui, a translação aqui é horizontal, quando eu ponho o menos 1 aqui dentro, no zero vai ser deslocado para cá. Ou seja, daqui vem para cá. Este aqui que estava no 1 aqui, anda 1 para lá também, porque é menos 1. Então, anda 1, vai ficar, do 1 vai passar para o 2. Esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui deslocou para cá. E este que está no 2, anda 1 para lá, vai ficar no 3. Aqui no 3. Tá aqui como ficou o nosso novo gráfico após eu fazer uma translação horizontal. Se for menos, ele desloca para a direita. E se for mais aqui, como está aqui, que se deslocou, né? Em vez de 0 passou para 1, o que estava no 1 passou para o 2, e o que estava no 2 passou para o 3. Agora, quando é mais 1, aí é o contrário. Em vez de estar no 0, em vez de ir para cá, ele vem para a esquerda. Então, este valor vem 1 para cá. Este valor que estava aqui no 1, ó, também vem 1 para cá, vai ficar exatamente em cima do eixo aqui, no 2. E este que está no 2 vem para o 1. Se desloca aqui para o 1. Pronto. Então aí está o novo gráfico com translação horizontal. Se eu botar menos aqui dentro, eu ando para a direita. Se eu botar mais aqui dentro, eu ando para a esquerda. Diferentemente do outro, que o menos estava não aqui dentro, mas aqui fora. Então aí é uma translação vertical. Se for mais aqui, em vez de descer, ia subir verticalmente. Bom, este gráfico aqui tem as duas. Ao mesmo tempo, tem o menos. Então, se tem o menos 2 aqui dentro, a translação é horizontal. Quando é menos, é para o lado positivo, para a direita. Então, esse desenho que está aqui, pessoal, ele anda exatamente duas. Esse ponto vem uma, duas aqui, vai ficar aqui no 2. Este ponto que está aqui no 1 vai andar 1, vai ficar no 3. E este ponto que está no 2 vai andar 2, 2 vai ficar lá no 4. Inicialmente o gráfico, né? Então, se eu for olhar bem esse gráfico, este V de cabeça para baixo que está aqui, ele vai ficar, fazer a lápis aqui, né, pessoal? Aqui porque não é definitivo ainda. Ele ficaria aqui. Então, houve uma translação horizontal. Ele passou daqui para cá. Bem fraquinho aqui. Só que tem mais um aqui fora.
Agora é uma translação vertical. Então, todo esse gráfico, todos esses pontos vão subir uma. Este vai ficar uma para cima, mais um. Este que está aqui vai ficar mais um para cima. Aqui é 3. E este vai ficar um para cima. Agora sim eu posso fazer uma coisa definitiva. Aqui. Faz de conta que está bem desenhado, tá, pessoal? Então aqui é 3. Tá aí o novo gráfico, ficou assim, né? Primeiro eu fiz uma translação horizontal e depois eu apliquei a vertical aqui. Esse é o gráfico, ficou aqui em cima. Este gráfico se transformou neste. E aqui, pessoal, o que nós temos, o gráfico, ele foi multiplicado por 2. Então, esse mesmo gráfico, só que 2 vezes mais. Então, ampliou 2, né? Ele estaria aqui, a princípio. Ele estaria aqui, bem fraquinho. Só que em vez de 2, vai ser multiplicado por 2. Então, essa amplitude vai virar 4 aqui em cima. E aí, o gráfico, ele só ficou mais ampliado. Não houve nenhuma translação, nem vertical nem horizontal, só que ele ficou bem alto aqui, bem comprido, a amplitude ficou alterada. Aqui. Então esse é o novo gráfico, o efeito que houve nele. Fica no 4. De 2, que estava aqui, passou para 4. Então o efeito que nós temos quando multiplicamos por um número pode ser ampliação ou redução. Neste caso aqui, nós multiplicamos por meio, pessoal. Ora, multiplicar por meio é dividir por 2. Então, nesse gráfico aqui, ó, que antes ia até 2, se eu dividir por 2, a amplitude dele vai só até 1. Então, a mesma coisa, o mesmo gráfico está aqui. Só que agora, ele ficou reduzido e não ampliado. Aí, esse é o resultado, então, do gráfico. O efeito de multiplicar por um meio, a função anterior, desenho tá aqui, faz isso aqui, faz com que ele fique reduzido, a amplitude. Aqui temos novamente uma nova situação, onde eu multipliquei por 2 mais 2 negativo. Qual é o efeito que vai acontecer? Quando eu multiplico por 2, ele fica ampliado até 4, mas quando é menos, em vez de ser para cima, esse menos faz com que ele seja, em vez de positivo, negativo. Então, o 2 vai virar 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 4 aqui. O desenho vai ficar desse jeito aqui. Continua sendo 2, 1 aqui. Só que desta vez de cabeça para baixo. Por causa do menos, tá, pessoal? Então, isso aí se chama reflexão. Eu fiz uma reflexão em torno do eixo dos x e também uma ampliação, né? Então, fiz uma reflexão. Estava para cima, foi de cabeça para baixo. É o espelho, né? Para baixo. Vamos falar de funções elementares. A primeira função elementar que eu vou apresentar para vocês é a função potência, x na n, aqui no caso. Se o n for um número par, o gráfico vai ser algo assim. Esse formato. Ele poderá ser mais aberto, mais fechado, mas o formato pode ser mais fechadinho aqui, dependendo do valor do n, mas o formato é sempre o mesmo. Tá? Bom, e se o n for ímpar, n igual a ímpar, aí nós teremos, o gráfico vai vir assim, só que em vez de subir, ele vai para baixo. Ele vai ser esse o formato. Vamos dar uma olhadinha como é que fica de forma prática para você sedimentar melhor isso aí. Aqui nós temos uma função onde aqui é par. E aí eu vou colocar alguns valores aqui, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Se eu for fazer o gráfico,
achando o valor do y, aqui vai ser y igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2 é menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4, uma vez que menos com menos dá mais. E assim eu vou fazendo todos os outros aqui, substituindo. E aí eu vou chegar à conclusão que o gráfico que eu achei, né, pegando aqui, tem o formato aquele que eu tinha já anunciado. Então aqui se é menos 2 aqui, lá vai estar ligado ao 4. Se é menos 1 tá ligado a 1. Aqui ó, esses pontinhos, se for 0 tá ligado a 0. Se for mais 1 também tá ligado a 1. Se for 2 tá ligado a 4. E aí tá o formato do gráfico. Ok. Se caso fosse y igual a x na quarta, continuaria sendo par. Continuaria sendo par. Só que daí o gráfico, né, ele ficaria mais, vamos dizer assim, mais acentuado. Ele ficaria o mesmo formato, só que ele subiria mais rápido aqui. Então, o que acontece com o gráfico é que ele pode ter formatos, né, mais aberto ou mais fechado, assim. Se isso for par, vamos ver se o caso se for ímpar. Pessoal, tirando o caso de que aqui se for o ímpar número 1, se for o número 1, é óbvio que vai ser uma reta. Vai dar menos 1, 0, 1. E aí, quando x é igual a y, é menos 1, 0 e 1. Isso, se vocês forem fazer o gráfico, vai dar uma reta, assim. Agora, se o ímpar não for o número 1, for um número diferente de 1, se nós formos fazer o gráfico, segundo o que a gente já viu, né? O formato, colocando aqui menos 2, menos 1, 0 e 1 e 2. Se nós formos calcular, colocando aqui menos 2 ao cubo, fazendo vai dar menos 8. Menos 1 ao cubo, fazendo vai dar menos 1. 0 ao cubo vai dar 0, vai dar 1, vai dar 8. E aí nós vamos tentar reproduzir o gráfico. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu tenho aqui que esses valores que eu atribuí aqui, vou tentar plotar eles aqui. Menos 2 é menos 8, menos 2 com menos 8, aqui. Menos 1 é 1 aqui. 0 com 0, bem no meio aqui. 1 com 1 tá aqui. E este aqui ligado a 8. Já temos uma ideia do que nos espera. O gráfico, então, ele tem que passar por esses pontos. O formato dele é alguma coisa assim. Tá, mas o formato continua sendo aquele, né, que a gente comentou. Então, este gráfico que eu fiz aqui, y igual a x na 3. E se for y igual a x na 5? Bom, o único problema, a diferença é que o gráfico mais ou menos vai passar algo assim, passar pelos mesmos valores, só que ele vai ter o mesmo formato, só que vai crescer um pouquinho mais rápido aqui. Então, y igual a x na 5. É outro ímpar, mas o formato do gráfico é o mesmo. Então, retomando, né, o que a gente viu, se for par é esse formato, se for ímpar é esse formato aqui. Outro gráfico que nós vamos comentar é a função racional. Então, isso aqui é a potência, função potência. Outro gráfico elementar, formato, né? Função racional.
Este função racional vai ser esse o formato, 1 sobre x. Então, ou na n, vamos botar assim, na n. Só que o n, ele pode ser par, e aí se ele for par, o formato vai ser algo assim. E poderá ser ímpar também. Se for ímpar, o formato vai ser assim e assim. Então é o gráfico da função racional. Vocês podem pegar valores, chutar valores e vocês vão ver que o formato do gráfico é assim. Vamos pegar um exemplo para ver. Então aqui estamos, né? Vamos pegar aqui para o x então. 0,5, por exemplo. Que é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. 0,5 é 1 sobre 2. Menos 1 e menos 2 eu acho que eu já estou satisfeito. Se eu for fazer o cálculo aqui, y vai ser 1 sobre menos 1 sobre 2. Passa invertido, 1 vezes 2 sobre menos 1, que vai dar menos 2. Aqui deu menos 2. Se nós fizermos o cálculo aqui, vai dar 1 sobre menos 1, que vai dar menos 1. Menos 1. E este último aqui, se eu fizer o cálculo, vai dar y igual a 1 sobre menos 2, menos 1 sobre 2. E aí, colocando isso num gráfico, né, que a gente vai fazer aqui, para a gente ter uma ideia, né, que o gráfico tem esse formato. Nós pegamos o menos 2. O menos 2 está ligado a meio, aí eu vou colocar aqui, ó, 1 e 2 já chega. Meio, aqui é 1, né? Meio não está ligado a menos meio. Opa, acho que eu tenho que ir para baixo aqui. Está ligado a números negativos. Então, 1 está ligado a... Aqui é menos 1, menos 2 e aqui menos 1 sobre 2. Se eu for pegar aqui está o pontinho. Depois eu peguei o menos 1, que está ligado a menos 1. Também aqui para baixo, ó. Menos 1 está ligado a menos 1. Depois eu peguei menos 1 meio, ou 0,5, está ligado a 2, a menos 2. Então, menos 1 meio aqui. 1 meio. Negativo está ligado a... E aí vocês estão vendo que o gráfico está tomando aquele formato. Se eu pegar valores do lado de cá positivo, eu vou ter o gráfico tomando esse formato. Então está fechando com o que a gente viu quando o n for ímpar, e no caso lá era 1, nós teremos esse formato aqui. Se o n for igual a par, nós teremos esse formato aqui. E aqui no caso é se o n for ímpar. Então tá aí os gráficos. Vamos pegar um que o n é par para ver como fecha direitinho esse formato. Nós temos aqui que é 2 é par, que está a nossa tabelinha. Nós vamos pegar então valores aqui, pegar valores fáceis. Vamos pegar valores menos 2, menos 1 e menos 1 sobre 2. Se eu for fazer o cálculo aqui, né, vou botar numa caneta diferente aqui, vai dar y igual a 1 sobre menos 2 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 4. 1 sobre 4. Neste, y é igual a 1 sobre menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Vai dar 1. E neste, y é igual a 1 sobre menos 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 1 sobre 4. Esse 1 quarto passa invertido, 1 fica em cima, vezes 4 sobre 1, que vai dar 4. Deu 4. Então, se nós for fazer o desenho desse gráfico, né, tendo essa ideia, que eu peguei o menos 1, menos 2, menos 1 meio. Se eu for fazer, vai dar
1 e 2. E aqui 1, 2, 3 e 4. Se eu pegar menos 2, é 1 quarto. Olha, pessoal, se aqui é 1, divide esse 1 ao meio daqui. Divide de novo ao meio, vai dar 1 quarto. Botei aqui bem... Deixa eu tentar melhorar aqui, para vocês verem bem, né? 1 quarto aqui. Quando é menos 2 aqui, 1 quarto. Perfeito. Um pontinho está feito. Quando é menos 1, é 1 positivo. Vamos botar aqui menos 1 e 1. Aqui. Quando for menos 1 meio, é 4 positivo. Olha, pessoal, 1 meio é a metade de 1 aqui. Menos 1 sobre 2 é 4, tá aqui. E vocês estão vendo que está formando exatamente aquilo que eu tinha feito lá. Se vocês pegar os mesmos valores do lado de cá, vai dar algo parecido. Exatamente o mesmo formato. Chamado de Catedral de Brasília, isso aqui. Então, um exemplinho, né? Y é igual a 1 sobre x ao quadrado. Vocês estão vendo que se aqui for par, vai dar esse formato porque vai ficar positivo, vai ficar para cima. Quando era ímpar, ele ficava para baixo e esse positivo para cima. Então, nós já vimos a função potência elementar e a função racional. Próximo que eu vou apresentar para vocês é a função raiz. Função elementar raiz. Seria y igual a raiz enésima de x. De novo, se o n for igual a par e se o n for igual a ímpar. Se o n for igual a par, for um número par, o formato é este aqui. E se for ímpar, o formato tende a ser assim. Então, novamente, pegando um exemplinho para sedimentar. Então, aqui nós temos raiz quadrada de 2 é par. Então, um número menor que pode se colocar aqui embaixo de uma raiz com um índice par é 0. Depois, um que tem a raiz exata, eu vou pegar o 1. 3 não tem raiz exata. 4, vamos pegar o 4. Acho que já está bom, dá para ver o formato. Então, se eu for fazer o cálculo, né, raiz de 0 dá 0, raiz de 1 dá 1, raiz de 4 dá 2. E assim, nós podemos... Então, colocando os pontos aqui, 0 e 0, 1 está ligado a 1, sim, 1 a 1, e 4 a 2. 3, 4 está ligado a 2. Então, o gráfico vai passar por esse ponto aqui, ó. Então, ok. Então, isso é y igual a raiz de x. Se for raiz... Então, esse é o gráfico. Se for raiz quarta, que também é par, o gráfico, ele vai tender a uma inclinação um pouquinho maior, assim, para baixo, né? Então, o que muda é se ele é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas o formato eu quero que vocês memorizem é este. Agora, se vocês tiverem raiz cúbica, vocês extraindo as raízes aqui, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. O primeiro, o segundo, raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. E aí, se nós for fazer novamente um gráfico, ele vai ficar um pouquinho diferente. Aqui no caso, eu teria que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando é menos 8 é menos 2, menos 1, menos 2. Esse é o ponto. Quando é menos 1 é menos 1. Esse é o ponto. 0 é 0 aqui. E aqui
1, 2. 1 é 1. E este 8 aqui, que é menos 8, que é 8, é 2. Aí vocês estão vendo que o formato do gráfico é aquele que eu tinha realmente estabelecido. Assim, assim e assim. Então tá. Isso é para y igual a raiz enésima de x. No nosso caso aqui é 3, mas se for um outro número, o formato também vai continuar sendo o mesmo. Vamos então completar o nosso resumo. Já tinha potência racional. Agora raiz, função raiz. Tá. Então a função raiz, o formato é y igual a raiz enésima de x. E aí nós temos que ter que o n pode ser igual a par. Aí o formato é aquele assim. Mas o n também pode ser ímpar. E aí o formato é algo assim. Mais um formato de gráfico básico, nosso formulário. O próximo que eu tenho é função, por exemplo, módulo. Função módulo. O que é a função módulo? Uma outra básica que eu vou colocar aqui, y igual a módulo de x. Se vocês tiverem esse formato, vai dar x e y, vou pegar aqui menos 1, 0 e 1. E o que nós vamos ter aqui se eu fizer o gráfico, né? Algo assim. Se for menos 1, 0 e 1. Se for menos 1, o que é módulo de menos 1? Ora, módulo de menos 1 é o valor absoluto, é mais 1. É só tirar o sinal de menos. Módulo de 0 é 0 e módulo de 1 é 1. Então o gráfico vai ficar algo assim, passando aqui. 0 é 0 e 1 é 1. Algo mais ou menos assim. Uma função bicuda. Módulo. Quando fica negativo aqui dentro, ele, em vez de ir para baixo, ele vai para cima porque o módulo tira o sinal de menos. Então vamos colocar aqui módulo. Módulo. Então mais uma funçãozinha básica para a gente poder se divertir. Função módulo y igual a módulo de x. Seria a função bicuda assim. Tá? Ok. A próxima função que eu vou apresentar para vocês, função exponencial. Então a função exponencial ela vai ter assim, ó, o x, que é a variável, está no expoente. Por isso que ela é uma função exponencial, porque a variável x está no expoente. Se a base for maior que 1, ela é crescente. O formato é assim, passando pelo 1 aqui. Se o a for menor que 1, mas obrigatoriamente maior que 0, que vai ter que ser, ela é decrescente, assim, passando pelo 1 também. Então vamos agora fazer um exemplinho dessa função para a gente memorizar como é que funciona para confeccionar esse gráfico a partir de uma função. Esse é o formato que vocês vão ter que decorar. Bom, aqui já tem, a base é 2. Então se eu for substituir para fazer o cálculo, né? Eu vou ter aqui 2 na menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então dá 1 sobre 2. Se for 2 elevado na zero, a resposta será 1 aqui. 2 na 1, a resposta é 2. E 2 na 2, a resposta é 4. Então, se eu for fazer o desenho desse gráfico, para ver como fecha o desenho que eu dei para vocês memorizarem, a gente está fazendo só para sedimentar melhor. Aqui eu tenho
1, 2, 3 e 4, todos do mesmo espaçamento. Que eu tenho 1, menos 1, e menos 1 meio seria a metade aqui. 1 meio tá ligado a... Não, menos 1, não é menos 1. Menos 1 tá ligado a 1 meio. A 1 meio, que aqui é 1, né? 1 meio estaria aqui. Então, fazendo com uma cor diferente, o menos 1 aqui tá ligado com 1 meio. 1 meio. Aqui. Esse é o ponto. Quando o x for igual a 0, e aqui é 0, tá ligado a 1 aqui. Quando o x for igual a 1, tá crescendo lá para o 2. Aqui. Quando o x... Aqui é o x é 1. É 1 tá ligado a 2. Quando o x cresce para 2, lá vai estar ligado a 4. 2 e 4. Aí vocês estão vendo que está fechando o gráfico aquele que eu tinha dado para vocês. A função é crescente passando pelo ponto 1 aqui. De contrapartida aqui, ó, é menor que 1. Então, se eu fosse fazer novamente, eu vou atribuir o valor menos 2, menos 1, 0 e 1. E aí eu vou substituir aqui. Y é igual a 1 meio na menos 2. Para poder calcular, um artifício é fazer com que esses dois aqui mudem de posição. O 2 vai para cima e 1 para baixo. E aqui fica positivo. Pessoal, eu estou usando uma propriedadezinha que diz que A sobre B, olhem bem, na N é a mesma coisa que B sobre A na menos N. Troca aqui dentro, lá em cima também troca. E foi o que eu fiz aqui, eu troquei aqui dentro, lá em cima inverti o sinal. Ora, 2 ao quadrado dá 4, aqui dá 4. Se eu for fazer y igual a 1 meio na menos 1, a mesma coisa, 2 vai para cima e 1 para baixo, na 1 vai dar 2, que vai dar 2. Se eu fizer y igual a 1 meio na 0, aqui vai dar 1, dá 1. Y é igual a 1 meio na 1, vai dar 1 meio, 1 meio. Pronto. Se eu for agora colocar isso num gráfico, para a gente poder evidenciar que vai dar aquele formato, menos 2 está ligado a 4, vai ser aqui, menos 2 está ligado a 1, 2, 3, 4 aqui. Menos 1 está ligado a 2. E 0 a 1 aqui, bem passando aqui. E 1 a 1 meio aqui. Esses pontinhos aqui, eu vou ter que agora acertar eles em cheio aqui. Tá aí o gráfico da função. Tá fechando com aquilo que a gente tinha visto. A gente tinha visto que quando A for maior que 1, ela é crescente. E quando A estiver entre 1 e 0, é menor que 1, ela é decrescente. Tá aqui. Sempre passando aqui no Y na altura 1. Aqui. Tá? Função exponencial. Função logarítmica. Agora vamos ver a função logarítmica. Função logarítmica. Tá ok. Este tipo de função é o contrário deste. Y igual a logaritmo de x na base A. Novamente, se o A for maior que 1, o gráfico será desse jeito aqui. Crescente. Vejam que na exponencial passava no 1 no Y. Na logaritmo passa no 1 no x. A gente pode dizer que essas duas são funções inversas uma da outra. Depois eu vou falar sobre funções inversas. O A menor que 1, maior que 0. Se for, vai ter que ser. Aí é decrescente assim. Tá aí. Então esta é a função logarítmica. É outra funçãozinha. Vamos fazer um exemplinho para encerrar. Então, se vocês observarem bem aqui, tem 1 meio, que é menor que 1, né?
Eu vou chutar alguns valores aqui para o y, menos 2, menos 1, 0, 1. Acho que já tá bom. E vou calcular aqui, quando for menos 2, vai dar logaritmo de x, 1 meio embaixo. Aplicando aquela propriedadezinha de logaritmo, que não custa a gente lembrar aqui, logaritmo de n na base a igual a x. Então, n é igual a elevado na x. Posso aplicar isso aqui, a definição de logaritmo. Este a é o nosso 1 meio que passa para o outro lado. Vai ficar 1 meio na menos 2 igual ao x que ficou sozinho. Invertendo aqui dentro, 2 sobre 1, e aí o sinal fica positivo, x. E x vai ser igual a 4, que é o primeiro valor de x aqui. O segundo valor, colocando menos 1 novamente, vai dar log x na 1 meio, passa esse 1 meio para lá. 1 meio na menos 1 igual a x, e aí 2 sobre 1 igual a x. X igual a 2. Se nós formos prosseguir, agora o zero é a vez do zero, logaritmo x na 1 meio. Esse 1 meio passa para lá, 1 meio na 0 igual a x, x igual a 1. Se eu colocar 1 aqui, 1, novamente, logaritmo na 1 meio, aí o 1 meio passa para lá, vai ficar x igual a 1 meio apenas. Vamos ter 1 meio, aqui é 1 meio, tá? Vamos tentar agora colocar tudo isso no gráfico. Aqui está uma folha, né, para fazer o nosso gráfico, plotando esses valores, fazendo o x e o y aqui. Seria o x vai de 1 meio até 4, então eu vou pegar 1, 2, 3 e 4, tá bom. O y é de menos 2 até 1. Menos 2, vamos pegar aqui menos 1, menos 2 e 1. São os valores que eu achei aqui. Colocando de quando é 4 é menos 2, quando é 4 para o x é menos 2 aqui. Esse é um ponto. Quando é menos 1 é 2. Ou melhor, quando é 2 é menos 1. Quando é 2 aqui é menos 1 aqui. Quando é 1 é y é 0. Então exatamente aqui em cima. E quando for 1 meio, o y é 1. Ora, se aqui é 1, 1 meio é metade. Aqui é 1. Então, esses pontinhos que eu estou enxergando aqui, ó, eu tenho que passar por todos eles. Então, ficaria o nosso gráfico, né? Assim. É exatamente o que a gente tinha colocado, né? Logaritmo quando o A lá, a base, né? Que a gente chama de base, for 1 meio, for menor que 1. Olhando aqui, a base é 1 meio, é menor que 1, então o desenho ficou exatamente assim, tá? Então tá aí o logaritmo, né? Como se faz o gráfico da função logaritmo. Pessoal, para a gente praticar, nós vamos agora fazer o gráfico desta função usando os conhecimentos de translação. Esta função x ao quadrado mais 1, que é uma parábola, nós vamos comparar com o que nós já temos. Isto é uma função potência, onde o n é par, porque é 2. Então, o gráfico de função potência é uma parábola, assim, de boca para cima, e eu vou fazer outros agora, só para começar, né?
Vamos usar isso aqui. Não é ímpar, senão seria assim, é par. Então, partindo deste princípio, eu vou colocar aqui para vocês o desenho que eu acabei de constatar que eu tenho. Só que é mais 1. Não é isso que eu tenho, esse é o meu ponto de partida. Eu tenho x ao quadrado mais 1. Isso quer dizer que cada ponto vai ser transladado verticalmente para cima, em uma unidade. Por exemplo, este aqui, que é o ponto do zero, vai subir uma para cima. Este menos 1 que está ligado a 1, o menos 1 vai ficar ligado a uma para cima. E este que é o 1 vai ficar ligado a uma para cima, fazendo o desenho que eu estou enxergando. Então o gráfico sofreu uma translação vertical. Aí. Bom, agora fazendo outro gráfico, agora x menos 1. Só que o menos 1 está elevado, está dentro da função. Então, novamente, é par, o desenho é este, né? E o que nós vamos fazer? Quando é menos 1, a gente faz o gráfico, normalmente. O gráfico estaria aqui. Estou só reproduzindo, tá, pessoal? No menos 1 e no 1. Quando é menos 1, ele é transladado horizontalmente para a direita. Então, este pontinho aqui vai vir uma unidade para cá, para a direita, exatamente como está ali. Este pontinho que está ligado aqui vai vir para cá, uma unidade para cá. E este pontinho também vai ser deslocado uma unidade para cá. O gráfico, então, agora ficará assim. Lembrando que, então, o gráfico aqui, que eu acabei de reproduzir, y igual a x menos 1 ao quadrado. E este gráfico aqui, y é igual a x ao quadrado. Então, fiz uma translação horizontal. Bom, pessoal, então vamos fazer o desenho, o gráfico disso aqui, usando os recursos das translações. Ao quadrado, então, é par, novamente, eu peguei a função básica, já coloquei aqui para vocês enxergarem. É a partir dela que eu vou chegar nesta. Então, esquecendo ali, fazendo por partes, o que eu tenho? Primeiro eu vou fazer a translação horizontal menos 1. É uma delas que eu tenho que fazer. Então, isso vai ser feito pegando esse zero que está aqui, botando para cá, à esquerda, quer dizer, à direita aqui, que é menos 1, deslocamento, translação é para cá. Este aqui que está aqui em cima, esse pontinho aqui, ele vai andar 1 para cá, então ele vai ficar aqui em cima. E este que está aqui vai andar 1 para cá, vai ficar no 2. Então, o 2 está aqui. Ficamos assim, ó. Aí. 1 aqui, 2. Então, o gráfico que eu tenho é x menos 1 ao quadrado. Quer dizer, este, fiz a translação horizontal. E agora, eu vou ter que somar 2 ao que eu tenho aqui. Ora, se eu somar 2 aqui, o que está no 0 vai subir 1, vai subir 2. Vai ficar aqui. O que está no 1 aqui vai ficar 1, 2. Então, esse pontinho aqui vai subir 2 unidades, vai ficar aqui em cima. Esse que está no 1 vai subir 2 unidades, vai ficar no 3. Então, ele está aqui no 1, 2 unidades, vai ficar aqui, no 3. Este pontinho que está aqui, no 2, que seria, no caso aqui, seria esse aqui, teria aqui, ele vai subir 2 unidades também, vai ficar lá no 3, está aqui. Então, o que eu fiz? Primeiro eu peguei a básica, fiz a translação horizontal, e depois, em cima do que eu achei, eu fiz a vertical. Então, este gráfico aqui, ó, essa função aqui está representada aqui.
só usando os efeitos de translação. Tá, pessoal, para fazer o gráfico, então agora dessa função raiz, lembrando que aqui tenho 2, então é par. Se eu for comparar com o que eu dei, ó, raiz está aqui, o desenho é esse aqui, quando a raiz aqui é 2. Então eu vou transportar esse desenho e vamos evoluir até chegar onde eu quero. A raiz, eu já vi que o desenho é algo assim, ó. Algo assim. Peguei aqui um valorzinho de referência. Este gráfico aqui que eu tenho, y é igual a raiz de x. Agora, x mais 1. Bom, quando é menos é para o lado direito e quando é mais é para o lado esquerdo. Então, o gráfico que eu vou ter, vou fazer com uma caneta aqui. Então, mais 1 é o contrário do que sugere. Não é para cá, é para a esquerda. Então, este 0 vai vir para cá. Este 1 vem para cá. E aqui está o gráfico, onde aqui é menos 1, quer dizer, avança 1 para cá. Onde está 1 avança para o 0. E esse gráfico que eu fiz é y igual a raiz de x mais 1. Ok, partindo da função básica, eu fiz o novo desenho.